Fala galerinha, tudo bom? Hoje nós vamos falar, sobre as células e os seus níveis de organização. Então vamos passar além da célula. O que a gente viu lá nos níveis de organização, vamos estudar agora a partir da célula, tá? E vamos chegar até o organismo. Beleza? Bom galera, para iniciar então a gente vai falar agora sobre diferenciação celular. Nossa, que coisa difícil, como será que isso acontece? Meu Deus, quanto desenho! Olha que bacana. Vocês vão ver que é super fácil de entender e de compreender o processo, tá? Bom, então vamos focar primeiro nas células, certo? Então é o seguinte, lembrando que, vamos voltar um pouquinho lá atrás e lembrar que algum dia da nossa vida a gente já aprendeu e sabe o que é um espermatozoide e um ovócito. Vulgo óvulo, tá? Muitas bibliografias utilizam a palavra óvulo para se referir à estrutura, à célula reprodutora feminina. Porém, nós precisamos lembrar que ela não chama óvulo, ela chama ovócito, tá certo? Então, sempre irei me referir a ela como ovócito, ok? Ovócito 2, tá bom? Então, no processo de fecundação, que é o que está acontecendo aqui no número 1, fecundação, o que acontece? A fecundação ela nada mais é do que o encontro, do gameta masculino, que é o espermatozoide, e com o feminino, que é o ovócito 2. Então, a partir do momento em que acontece o encontro desses gametas, que eles se encontram, um novo ser vai começar a ser produzido, Isso tanto em qualquer tipo de animal, quanto plantas, quando os gametas se encontram, um novo ser vai ter origem, Vai começar a história dele. Então, quando a gente sabe que aconteceu a fecundação aqui, que nem está acontecendo aqui no número 1, fecundou o espermatozoide, esse espermatozoide aqui, ele fecundou o ovócito. Quando ele fecunda, ele perde essa caudinha aqui, que é o rabinho dele, que auxilia na movimentação, tá? E aí ele entra aqui dentro. Lembrando que o material genético está aqui, nessa partezinha que eu pintei de azul agora, e só entra essa parte. Quando ele entra, eles formam duas células aqui dentro. Duas células. Depois que essas duas células são formadas, logo acontece a próxima divisão. Então, duas células viram 4 células. Essas 4 células dão origem a 8 células, porque elas vão se dividindo através de um processo chamado mitose, tá? Aí essas 8 viram 16. Vou apagar aqui para não ficar muito... 16 células. Aí 16, 32, 32, 64, 64, 128, 256 e blá, blá, blá. Assim vai, O que acontece? Chega um momento em que ele forma essa estrutura assim, ó. Parece um arco, tá? Com um monte de célulazinha pequenininha aqui. A partir deste momento, as células começam a surgir, a se diferenciar por processos para a formação mesmo dos nossos órgãos. Então essas células elas vão começar a ganhar especialização para poder formar o nosso organismo com os nossos órgãos. Então, vamos lá. A partir deste momento, eu encontro as células denominadas células-tronco. Essas células-tronco são as células-tronco embrionárias que a gente consegue tirar para fazer experimentos e tudo mais, tá? Essas células-tronco, elas vão dar origem às células da musculatura cardíaca,
que são células especializadas na eletricidade, no bombeamento do sangue para o corpo inteiro, né? Musculatura cardíaca, coração. São células que estão especializadas, né? Que elas vão ser transformadas, elas vão sofrer uma diferenciação, que elas vão se tornar células intestinais, células da vilose intestinal, que vão auxiliar no processo de absorção de nutrientes para o nosso organismo. Tá? São células que vão originar os neurônios, que são células especializadas no nosso sistema nervoso, que auxiliam na sensibilidade, né? Eles capturam o impulso nervoso e eles transmitem muito rápido para o nosso organismo inteiro, tá? Eles são conectados com o sistema nervoso central e eles levam, eles caminham, não estão ligados somente ao nosso cérebro, tá bom? Os neurônios, a gente vai ver isso já já. Os glóbulos vermelhos, que são células do sangue especializadas no transporte de gases, né, como o oxigênio. Nós respiramos e aí lá dentro ele tem uma substância chamada hemoglobina. Essa hemoglobina ela auxilia no transporte, né, ela se liga facilmente ao oxigênio por conta do ferro e aí ela leva para todo o meu corpo, para todo o seu corpo, o oxigênio existente. Tá? Nós temos as células de gordura, que eu tenho bastante, que são células especializadas, né, a armazenar tipo, a temperatura, manter a temperatura do corpo, né? Elas protegem contra choque mecânico, né, contra batidas e tudo mais. São células de tecido adiposo. Temos células da cartilagem. A cartilagem são células mais resistentes um pouquinho, né, um pouquinho mais duras, digamos assim, né, que formam algumas partes do nosso organismo, né, parte do nariz, parte da orelha. Também temos cartilagem nas nossas articulações, né, que auxiliam nos movimentos. Tá? Nós temos células especializadas no revestimento. O que seriam células de revestimento? São células da pele, né, que nos auxiliam, né, na proteção e na capacidade de absorver luz solar, né, para atingir lá e auxiliar no processo de vitamina D, na geração, né, da vitamina D e ativar elas, né? E também a melanina, né, que é uma proteína que nós temos na nossa pele, né, alguns com maior quantidade, outros com menor, né? Quem tem mais melanina no corpo, né, na pele, tem a pele mais escura, né, a pele mais preta, né? E quem tem menos melanina tem a pele mais branca. E aí, galera, agora a gente vai falar sobre os tecidos, né? Lembrando que os tecidos são conjuntos de células especializadas, né, que vão ter uma especialidade, né, e que vão auxiliar na formação depois de órgãos, tá? Bom, para começar, eu vou falar para vocês sobre o tecido epitelial, né, que é o tecido da nossa pele. O tecido epitelial, ele é um tecido de revestimento, tá? É um tecido onde a gente consegue encontrar glândulas, tá? É um tecido onde a gente tem uma proximidade entre as células e a gente consegue encontrar glândulas exócrinas, né? Como as glândulas... deixa eu pegar aqui o canetão azul. Ó, as glândulas a gente consegue encontrar aqui sudoríparas e as glândulas sebáceas. Tá? As glândulas sudoríparas, elas auxiliam no processo de eliminação, né, de água na transpiração, certo? Na transpiração do nosso organismo. Já as glândulas sebáceas, elas auxiliam na produção de gorduras, né, na produção de sebo, tá? Imagina que nós temos o pelo, né, na nossa pele, e aqui no pelo nós temos uma glândula associada ao redor, né, desse pelo. Imagina o nosso cabelo. Quando você mexe muito no cabelo, o cabelo começa a ficar um pouco gorduroso, né, meio seboso. O que acontece? Por que isso acontece, na verdade? Por conta dessa glândula.
quando o pelo é estimulado, ela começa a produzir essa secreção gordurosa para eliminação, né? Então o cabelo ele fica oleoso, na verdade gorduroso, porque quem secreta óleo são as plantas, tá bom? O cabelo fica gorduroso e aí o que que acontece? Essa glândula, ela agiu sobre aquele pelo, né? E aí ela auxiliou no processo, nesse tipo de proteção, né? Daquele fio de cabelo, né? Ele eliminou gordura. Desculpa. Também, né, associado à pele, né, ao órgão pele, nós temos a melanina. A melanina é uma proteína que ela é transmitida, né, geneticamente e ela dá a coloração, né, ela auxilia na coloração da pele, na tonalidade da pele. Pessoas com mais melanina, com maior quantidade dessa proteína na pele, têm a pele mais escura, preta. Quem tem menos quantidade de melanina, menor quantidade de melanina, tem a pele mais branca, certo? Quanto mais melanina, mais proteção as pessoas têm, né? Então, quanto mais preta for a pele, mais proteção contra os raios ultravioleta essa pessoa possui. Quanto menos, né, melanina, quanto mais branca, menos proteção contra os raios solares, tá? Lembrando também, né, que o sol, né, a grande quantidade de exposição ao sol pode ser extremamente prejudicial à nossa pele, tá? Lembrando que todas as vezes que estivermos, né, vocês forem à praia, forem ao sítio, a uma piscina, a uma chácara, né, a tomar banho na represa, enfim, lembra sempre de passar protetor solar, tá? Usar roupas, né, que protejam a sua pele, né, em relação à exposição, né, da pele ao sol. Tem gente que precisa usar protetor solar com fator FPS muito grande, tá? Por conta da baixa quantidade mesmo de melanina, tá certo? Lembrar também de se hidratar bastante, tomar bastante água e o que mais? Não ficar, né, tentar não ficar exposto ao sol das 10 até as 16 horas, porque é um período de maior radiação, maior intensidade de liberação de raios ultravioletas, tá bom? Bom, já em relação ao tecido conjuntivo, ele se divide em bastante tipos de tecido conjuntivo, tá? Nós temos o conjuntivo adiposo, ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. Bom, o tecido adiposo ele é um tecido associado à gordura, tá bom? Dentro dessas células ele tem essa gordura armazenada, associada, e essa gordura ela auxilia, né, na produção de energia, na manutenção de energia daquele organismo. Então, quanto mais gordura, mais energia. Mais ou menos, né? Lembrando que gordura não é sinônimo de saúde, tá? Essa gordura, ela vai auxiliar também na manutenção da temperatura, tá? Do corpo. Ela vai evitar a perda de calor excessiva, né? O tecido conjuntivo adiposo, tá? Conjuntivo adiposo. E vai evitar choques, vai proteger, né, contra choques mecânicos, batidas, né? Então as batidas que nós temos às vezes um pouco mais fortes, elas protegem. Lembrando que a maior quantidade desse tecido fica nessa região abdominal, porque não temos nenhuma proteção óssea, né, na barriga, então ele acaba auxiliando nessa proteção também, tá? Então esse tecido ele é super importante. Tá? Ele tem células grandes, dá pra gente ver bem a quantidade de gordura quando nós olhamos esse tipo de célula, certo? O tecido ósseo, ele é um tecido que nós encontramos uma grande quantidade de mineral cálcio e fósforo, tá? Ele auxilia na sustentação, né, do organismo por conta do colágeno que ele tem, né, uma proteína também, que está associada ao tecido
conjuntivo ósseo. E também ele é muito rígido devido à matriz, né, óssea ser bem próxima e tudo mais, né, como se fosse uma placa, né, bem resistente, tá bom? O tecido cartilaginoso, ele auxilia também na sustentação e manutenção, e as articulações são envoltas, né, por uma cartilagem que confere uma certa proteção também, e que auxilia no movimento, por isso que a gente consegue realizar movimentos bem precisos, né? Nosso organismo, ele possui, né, essas articulações, esse tecido cartilaginoso, para que aconteçam as movimentações, tá? Temos também o tecido conjuntivo sanguíneo, tá? O tecido conjuntivo sanguíneo, nós temos células que auxiliam, né, no transporte de gases, na proteção desse organismo também, né? Temos transporte e proteção. Transporte, glóbulos vermelhos, células vermelhas do tecido. O que são os glóbulos vermelhos? Eles estão associados à manutenção, né, ao transporte de oxigênio, ou seja, eles capturam o oxigênio, né, lá nos pulmões e levam esse oxigênio para o restante do corpo, tá? Lá dentro de uma estrutura chamada alvéolo pulmonar. Já os glóbulos brancos são as nossas células de defesa, né? Essas células fortes, né? Que elas são um exército de proteção, né? A primeira, digamos que seja uma esquadra armada de proteção contra corpos invasores, vírus, bactérias, fungos, né? Então, eles reagem a esse invasor na tentativa de eliminar ele do nosso organismo, tá? E é isso, o tecido conjuntivo, tá bom? O tecido nervoso é um tecido bem legal, tá? A gente vai estudar ele nos próximos capítulos. O tecido nervoso, ele auxilia, né, nos estímulos, porque ele está associado aos nossos... os neurônios, eles fazem parte do sistema nervoso periférico, eles estão associados à nossa pele também, tá? E aí o que acontece? Esses neurônios, eles capturam as sensações, né? Por exemplo, o toque. Quando você toca no seu amigo, no seu pai, na sua mãe, e esse toque aqui nessa região, esse neurônio captura, né, essa reação, né, que está acontecendo ali naquele momento, e ele pega isso e leva até a medula espinal. Lá na medula faz com que leve até o cérebro para conseguir interpretar essa reação. E logo já manda de volta, é muito rápido, tá? Para que aconteça, né, as sensações, né, para que isso tudo consiga acontecer. Impulso nervoso, tá? Esse é o nome. Então, o impulso nervoso, ele é dado através de um toque, de algo que nós sentimos, que aí vai transmitindo de um neurônio para o outro, tá? O neurônio, lembrando que não está somente na nossa cabeça, tá? Eles estão associados também à nossa pele, tá? Ao nosso corpo inteiro, certo? O tecido nervoso também está associado aos nossos pensamentos, né? Às nossas sensações, né? A nossa tristeza, felicidade, alegria. Lembra do filme Divertidamente? Então, aos nossos pensamentos diários, às nossas atitudes, né? Enfim, a gente vai estudar um pouquinho disso depois, tá bom? Tecido muscular. Nós temos 3 tipos de tecido muscular. O tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular liso, tá? Ou não estriado. Eu prefiro chamar de liso porque é mais fácil, tá? O esquelético já está dizendo, ele já está, ele é associado ao esqueleto, tá? Ele é associado aos nossos ossos e ele auxilia na movimentação, né, do nosso organismo, tá? Então são aqueles músculos que realizam fermentação, né, para doar energia. São aquele tecido muscular que auxilia você na movimentação, a andar, jogar bola, falar, pegar na caneta, tá bom? O estriado cardíaco, ele forma somente o coração. São células especializadas, né, que conseguem
bombear o sangue, né, que ela consegue se movimentar para poder mandar o sangue para, né, irrigar o nosso corpo inteiro, tá bom? E o tecido muscular liso são os tecidos que auxiliam na formação dos nossos órgãos, tá? Órgãos ocos, por exemplo, estômago, intestino, tá bom? Então, são tecidos musculares que auxiliam na formação dos nossos órgãos. Beleza? Agora eu vou falar para vocês sobre os órgãos, sistemas e organismos. Os órgãos são formados pela união dos tecidos. Lembram que nós temos como exemplo o estômago, né? O estômago ele é formado pelo tecido muscular liso. Lembra que nós temos 3 tipos de tecido muscular? Então, o liso é aquele que forma os órgãos. Um tecido conjuntivo, né? Tecido epitelial de revestimento e tecido nervoso, que auxilia na conexão desse órgão, né? Juntamente com o sistema nervoso do indivíduo, tá? Daquele organismo. Esse órgão, ele faz parte de um sistema, né? O sistema é um conjunto de órgãos que eles vão se comunicando, né? Que tem uma função bem parecida, né? Pela conjuntura, né? Dos órgãos. Aqui nós temos o sistema digestório como exemplo, onde o digestório ele se inicia na boca, né? Com a boca, língua e dente. Temos algumas glândulas anexas, como as salivares, o pâncreas e o fígado, né, que auxiliam nesse processo. Aí a gente tem aqui, ó, a boca, o esôfago, né, a parte oral da faringe, aí por onde vai passando, né, o alimento. Aí temos a epiglote, né, temos o estômago, o duodeno, né, onde acontece o despejo, né, de muitos sucos, que são produzidos no sistema digestório mesmo, tá? Para ação. Depois a gente estuda isso num outro momento. Temos o pâncreas, o fígado, que são as glândulas anexas, o intestino delgado grosso, né? Aqui tem o apêndice, tá? Que é um anexo, né, do sistema digestório. Temos o reto e o ânus, certo? Aí os sistemas eles vão sendo, né, formam comunicações, né, entre eles. Aí temos o sistema respiratório, excretor, cardiovascular, linfático, produtor, nervoso, enfim, sensitivo. Temos um monte de sistemas que vão sendo formados, né, organizados para formar, né, um organismo inteiro, tá certo? Bom, se engana quem pensa que a planta também não é um organismo vivo, né? Um organismo que possui órgãos, sistema, células. Bom, a plantinha ela tem a célula vegetal, lembra que nós vimos no outro capítulo? Então, a célula vegetal, né, elas também têm a sua função, elas também se unem para formar tecidos vegetais. Os tecidos se juntam para formar os órgãos formam os sistemas e os sistemas formam um organismo. Vamos ver rapidinho? Bom, aqui eu tenho uma tentativa de desenho de uma plantinha, tá? Aí aqui a gente consegue identificar, né, algumas das suas principais estruturas. Dentre elas nós temos a raiz, né, que é responsável pela absorção de água e sais minerais do solo. A raiz é um órgão da planta, tá? Esses todos aqui são órgãos da planta, beleza? O caule, ele atua na sustentação desse organismo, é um órgão de sustentação, como se fosse o nosso esqueleto. As flores, elas são estruturas de reprodução, tá? Elas são importantíssimas para atrair polinizadores, para atrair pássaros, insetos, para que eles possam transmitir o grão de pólen, levar o grão de pólen até uma outra plantinha para polinizar, certo? A folha, ela é responsável pela troca gasosa, né, que acontece, pela transpiração, certo? E por absorver os fótons de luz para a realização da fotossíntese, tá bom? E nós temos os frutos, que
são os ovários, né, desenvolvidos. Lá eles contêm a semente, né? A flor, ela dá origem ao fruto, e o fruto ele serve também para disseminar a planta, tá bom? Já em relação aos sistemas, né, a gente consegue lembrar que a planta tem um sistema chamado de sistema vascular, que é igual ao nosso, né, um sistema de vasos. Esses vasos, eles levam, né, água e sais minerais, e aqui ele leva açúcar, glicose, tá bom? Então, nós conseguimos, né, classificar eles em dois tipos, xilema e floema. O xilema ele vai levar a água e ele vai pegar da raiz e vai levar para a planta inteira. Já no floema, ele pega lá das folhas, onde acontece a fotossíntese, né, a grande parte, e leva para o restante da planta, tá bom? Já no sistema dérmico, a gente consegue imaginar algo de revestimento, né? É algo que está revestindo a planta inteira. Nós conseguimos imaginar uns pelos, né, que algumas plantinhas têm para proteger, evitar a perda d'água, né? Algumas adaptações da própria pele, como os acúlios, que parecem espinhos, mas não são, né? Que é o que a rosa tem, que a gente consegue tirar na mão, sabe? A plantinha, a flor rosa, então, ela tem acúlios, que são diferentes de espinhos, tá? Já no sistema fundamental, nós conseguimos lembrar que eles fazem armazenamento de substâncias, né, como os parênquimas, né, tanto aqui quanto aqui, e o suporte, como colênquima e esclerênquima, que são tecidos de sustentação, tecidos de preenchimento, tecidos de armazenamento, né, isso a gente vai aprender no ensino médio, tá certo? O nome dos tecidos, para que eles servem, do que eles são compostos, tá? O importante agora é você saber que existem esses tecidos, que eles têm uma funcionalidade, né, e que eles são extremamente importantes para a plantinha. E eles funcionam também da mesma forma que o nosso corpo, né? Da mesma forma que o corpo de todos os outros animais, tá certo? Um abraço, vou ficando por aqui, qualquer coisa é só entrar em contato. Até mais, pessoal!